Durante a entrevista, nós trouxemos uma informação e agora tem um pouco mais de repercussão sobre essa suposta minuta encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal também. O conteúdo exatamente dessa minuta é que é exatamente o alvo da investigação. Na verdade, houve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que Anderson Torres desse informações, ou seja, houve uma busca e apreensão na casa dele. Ele também teve a sua prisão decretada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada também pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pela maioria dos ministros do Supremo. Mas nesse trabalho de busca e apreensão foi encontrada exatamente uma minuta que teria uma ligação com relação à última eleição extremamente polêmica e discutida, conforme você acompanhou aqui na programação da Jovem Pan. A gente está aguardando justamente a informação da nossa repórter lá em Brasília, que está apurando um pouco mais esse assunto e que isso, obviamente, traz de novo um novo capítulo de discussão sobre a realidade brasileira, extremamente tensa. Hoje, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um almoço com alguns jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, um café da manhã. Bom, voltou a criticar o governo passado, mas a gente estava vendo agora pela equipe econômica que está faltando também apresentar planos futuros, claros e também razoáveis, ou seja, uma coisa é apresentar um plano, e se ele é factível ou não é a forma como o governo diz que aquilo pode ser implementado e convencer, obviamente, a sociedade, os agentes econômicos e tudo mais. Ou seja, foi uma eleição tumultuada, foi um processo muito lento para se escolher os ministros. A gente viu, inclusive, a ministra do Planejamento falar que ainda estava formando a sua equipe, ou seja, isso poderia ter sido feito lá em dezembro, se o presidente eleito naquele momento tivesse já apontado a sua equipe econômica rapidamente, mas demorou bastante. A própria ministra do Planejamento foi anunciada, digamos, há dias da posse, né? Vamos a Brasília, então, porque nós temos os detalhes com a Berenice Leite. É isso? Berenice, boa tarde. Seja bem-vindo. Você tem mais detalhes sobre essa busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Anderson Torres, né? Isso mesmo, Piotr. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham durante essa operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após os atos de domingo, né, onde acabou terminando em atos de vandalismo, depredando as sedes aqui dos três poderes. A Polícia Federal fez essa operação na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que então era secretário da Segurança Pública aqui do Distrito Federal durante esses atos. E foi encontrado um documento muito importante, trata-se de uma minuta. Isso mesmo, essa minuta estaria retratando aí um decreto de defesa. Eu vou trazer mais informações aqui para vocês do que significa esse decreto de defesa. A gente precisa atentar com relação a essas informações, até porque Anderson Torres, ele era ministro da Defesa durante o governo de Bolsonaro. Bom, a medida ela pode ser considerada inclusive inconstitucional. A Polícia Federal esteve na casa do ex-ministro, né, para cumprir esse mandado de prisão na terça-feira e, como todos sabem, Torres está nos Estados Unidos. A previsão é que ele chegue, inclusive, no dia de amanhã. Esse decreto, para instaurar, na verdade, o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e poderia mudar o resultado da eleição. A medida, como eu disse, pode ser considerada inconstitucional, né? A Constituição Federal prevê que o presidente da República, ouvidos aí do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, pode decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O ato sobre o estado de defesa tem de ser enviado ao Congresso, a gente lembra, em até 24 horas. Pelo menos isso é de acordo com a Constituição, então teria que ser enviado nesse tempo de 24 horas e ser submetido à aprovação por maioria absoluta. A gente segue agora acompanhando o que será feito com relação a esse documento, se ele de fato teria a intenção de usar ele ainda enquanto ministro da Justiça no ano passado. Piotr.